Vale a pena investir em fundos de renda fixa e qual é o mínimo que eu devo investir nesses produtos? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou aqui o fundador do canal do Clube do Valor e planejador financeiro CFP. E no vídeo de hoje vou responder a dúvida do Joel, que perguntou o seguinte: vale a pena investir em fundo de renda fixa? Quanto devo investir no mínimo? Então, como sempre aqui na série Ramiro Responde, eu pego uma dúvida simples, em vez de te responder ali nos comentários, eu faço uma aula bem mais abrangente, porque eu entendo que essa dúvida do Joel pode ser a sua dúvida, a dúvida do seu irmão, a dúvida da sua família, enfim, de várias pessoas. Se isso parece interessante para você, se o que eu vou mostrar aqui, né, tudo sobre fundos de renda fixa, então eu peço para que você deixe seu like no canal, se inscreva se você ainda não se inscreveu e fique até o final, que o conteúdo tá bem bacana, bem completo e vai te ajudar bastante a tomar algumas decisões financeiras. Então, roda a vinheta que eu já volto aí. Bom, vamos lá. Começando com pontos básicos sobre esse assunto, eu vou tentar passar bem rápido sobre eles hoje. O que é um fundo de investimento? É uma comunhão, é uma união de investidores que juntam dinheiro, o fundo junta dinheiro de várias pessoas aplicam nesse fundo, o fundo pega todo o dinheiro e faz seus investimentos. Daí, cada pessoa que botou dinheiro nessa estrutura ganha cotas, que nada mais são do que parcelas do patrimônio do fundo, como se fossem ações de uma empresa, e essas cotas elas podem se valorizar ou não de acordo com o desempenho da carteira do fundo. Os fundos eles têm diferentes classificações, eu peguei 4 aqui, que são as mais comuns. Fundos de renda fixa, que são o alvo desse vídeo aqui, que tem que ter a carteira concentrada em ativos de renda fixa. Fundos de ações, que tem que ter 67% no mínimo da carteira em ações. Fundos multimercado, que são bem livres para escolher como montar a carteira aí, de acordo com o regulamento do fundo. E fundo cambial, que tem que ter 80% no mínimo da carteira concentrada em ativos ligados à moeda estrangeira. Passado esses pontos básicos, vamos falar um pouco mais sobre fundos de renda fixa. O que eles são? Fundos, né? Pontos básicos ali, que buscam retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa. Alguns exemplos de ativos que esses fundos investem: títulos públicos, CDBs, letras de crédito imobiliário e LCAs, letras financeiras de bancos, debêntures e até mesmo em cotas de outros fundos de renda fixa que investem nesses produtos aqui. Eles até podem investir em outros tipos de ativos de renda fixa, mas eu citei aqui como exemplos mais comuns aí que a gente enxerga no mercado. Direto ao ponto de novo, quais são as vantagens e as desvantagens de fundos de renda fixa em forma geral? Primeira vantagem, é fácil de entender. Acredito que só com esse vídeo aqui você vai entender perfeitamente o funcionamento de um fundo de renda fixa. Segunda, em geral, o investimento inicial é baixo. Alguns fundos até liberam um investimento mínimo de R$100, embora às vezes esses não sejam os melhores fundos. E, em geral, eles podem entregar ao investidor liquidez diária. Liquidez significa facilidade de transformar o seu ativo em dinheiro e vice-versa. Então, em muitos fundos de renda fixa, você vai encontrar a liquidez em D+0 ou D+1. O que significa isso? Que você pediu o resgate, mandou um e-mail lá, e eu quero fazer um resgate do fundo, ou entrou na sua corretora e clicou em resgatar o fundo, e no dia seguinte, no caso de D+1, ou no mesmo dia, em D+0, esse dinheiro vai estar na sua conta. Então eles são muito acessíveis, eles dão muita liquidez ao investidor. Por outro lado, temos algumas desvantagens. E aqui eu destaco 3. Primeiro, taxa de administração pode ser muito alta em alguns fundos, também não é uma regra geral. Tem fundos de renda fixa com taxa de administração baixa, mas tem que ficar bastante de olho, especialmente em casos em que o fundo pode chegar, a taxa do fundo pode chegar a 3% ao ano. Tem o advento do Come Cotas, que é uma cobrança semestral antecipada de imposto de renda. Então, como é que funciona mais ou menos? Está tentando explicar rápido. Você investiu 1.000, daqui a 6 meses, sei lá, em maio ou em novembro de cada ano, né, que é essa semestralidade do Come Cotas, seu investimento está valendo, sei lá, 1.100, tá? O que o fundo pega? O fundo de classificação renda fixa a longo prazo. Qual o lucro que esse cara teve? 100, beleza. Se ele fizesse resgate, quanto ele pagaria de imposto? 15, porque 15%, tá? Em fundos de classificação de longo prazo. Então, esse cara deveria ter 1.085 se ele fizesse resgate. Daí o que faz, né, o nosso grande governo? Pega e tira algumas cotas do fundo para que o investidor passe a ter ali o equivalente a 1.085. E a partir do dia seguinte, sua aplicação vai ter menos cotas, ele vai perder algumas cotas, as cotas são comidas, né? Come cotas.
cotas. E ele vai ter o equivalente a 1.085. Se ele fizesse o resgate no dia seguinte, ele ia ter imposto zero, porque ele teria acabado de pagar antecipadamente o imposto. E qual o problema dos come cotas? É que para de render o seu dinheiro sobre o valor bruto. Então, digamos que você vai pagar 15% de imposto igual se você for fazer o resgate depois de 2 anos, beleza? Agora, no dia do come cotas, se não existisse come cotas, seu patrimônio ia continuar rendendo sobre 1.100. Então, ia render sobre o que já tinha rendido, o rendimento final ia ser superior, o imposto no final, claro, ia ser de uma vez só, e você ia ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Então, come cotas é ruim. Isso que é importante de entender, mas também não é o caos. Por exemplo, investir numa CDB com resgate em 2 anos e renovar por 2 anos, depois renovar por 2 anos, depois renovar por 2 anos, acaba acontecendo um efeito muito parecido, né, com o come cotas. Terceiro ponto, diferentemente de ativos de renda fixa, fundos não possuem proteção do FGC. Se um fundo de renda fixa com uma gestão ruim investir em muitas debêntures de empresas, concentrar em debêntures de empresas ou de uma empresa, por exemplo, que venha a quebrar, essas debêntures valerem zero, o fundo vai ter uma queda no valor das suas cotas e você não tem proteção alguma do FGC, o fundo não tem proteção do FGC mais, né? Antigamente até tinha. Enfim, vai ter uma desvalorização, embora os fundos de renda fixa tenham, né, uma carteira bastante pulverizada, acabam não correndo em via de regra esse tipo de risco. Então aqui foram só algumas vantagens e algumas desvantagens, existem outras vantagens, existem outras desvantagens, esse assunto ele pode ser estendido um pouco mais, eu quis trazer aqui algumas que são mais relevantes aí para o investidor. Vamos para o próximo ponto muito importante, que é um pouco, né, da resposta da pergunta ali do Joel. Como escolher um fundo de renda fixa? Vamos lá. Existem 4 pontos importantes aqui e antes disso você tem que saber, antes de mais nada, né, se um fundo de renda fixa faz sentido para a composição da sua carteira. Vamos lembrar sempre que investimentos eles devem ser baseados em estratégias de investimentos e não em produtos de investimentos. Entender os produtos é essencial, porque sem entender um produto você não pode investir nele. Mas muito mais importante ter uma estratégia clara, ou seja, entender o seu perfil de investidor, o último Ramiro Responde fala muito sobre isso, entender o seu horizonte de investimentos, entender vários pontos para depois procurar ativos, produtos que se enquadrem nesses pontos. Dito isso, tem 4 pontos importantes para a gente analisar aqui. O primeiro deles é a taxa. Então, vá atrás da lâmina desse fundo, dê uma olhada nas taxas e fundos de renda fixa com taxas superiores a 1%, tá fora, cai fora. Uma taxa muito alta para uma gestão, entre aspas, né, simples da carteira. E essa taxa vai comprometer a rentabilidade. Então, quanto maior a taxa for, menor vai ser a rentabilidade. E lembrando que o que eu falo aqui de 1% é no caso de fundos de renda fixa. Fundos multimercado com uma taxa de 1% são muito baratos até, porque multimercado envolve uma outra demanda de análise de investimentos, uma outra demanda de estratégia de investimentos. É um fundo mais complexo de gerir. Fundo de ações também, taxa de 1% seria muito baixa para um fundo de ações, seria bem bacana. Agora, para a renda fixa, tudo que for acima de 1% dá para, em via de regra, né, cortar aí da sua análise. Segundo ponto, entender como a carteira do fundo está montada. Se é só títulos públicos, se é títulos públicos e uma parte da carteira em debêntures, se é títulos públicos, letras financeiras e debêntures, quais são os bancos emissores das letras financeiras, quais são as empresas emissoras das debêntures, entender como é que está a composição da carteira e para isso você pode acessar o site da CVM e lá em consulta a regulados, fundos de investimento, botar o CNPJ do fundo e você encontra o CNPJ do fundo analisando o fundo na lâmina dele. Então quando você for ver a taxa você já encontra o CNPJ, daí você pode dar uma bisoiada aí, uma checada na carteira desse fundo. Terceiro ponto, dá uma olhada no histórico de performance. E antes de mais nada, eu sei que existe uma máxima aí na área de investimentos que diz que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas ainda assim é importante, sim, ver o histórico de performance para entender a volatilidade do fundo, como é que ele se desempenha no dia a dia, como é que ele foi em eventuais períodos de crise e entender se daqui a pouco você pega um fundo de renda fixa com uma estratégia com um pouquinho mais de risco de mercado, de montar uma carteira com debêntures daqui a pouco de empresas de menor qualidade, uma carteira mais high yield, né? Não pode daqui a pouco colocar riscos desnecessários no fundo e te prejudicar eventualmente, você imaginar que é um fundo que sempre sobe um pouquinho, e daqui a pouco esse fundo ter um mês, um semestre aí de rentabilidade prejudicado. E o quarto ponto, não menos importante, conhecer o gestor. Uma análise que quase ninguém faz, infelizmente, mas que é importantíssimo porque o gestor vai tomar a decisão de compra e de venda de ativos para o fundo. Então é ele que vai mexer no seu dinheiro, no limite. E isso aqui é muito importante para conhecer qual é o profissional ou quais são os profissionais por trás das decisões do fundo
tirar suas principais dúvidas, entender a estratégia e a política de investimento do fundo e te dar um pouquinho mais de tranquilidade em todo esse processo. Então, é assim que é um processo, né, de escolha de fundo de renda fixa. Como investir, então, depois de fazer tudo isso? Existem basicamente duas formas. A tradicional, que era como funcionava antigamente, e a mais comum atualmente. A tradicional eu chamo de forma direta, que é você identifica o fundo desejado, identifica o gestor e o administrador do fundo, entra em contato para saber como investir. Geralmente você vai ter que criar uma conta nova, e geralmente é diferente das corretoras, tá? Uma criação de conta é bem manual, tem que imprimir lá formulário de criação de conta, formulário de cadastramento de conta bancária, etc. Mas é tranquilo, é um processo tranquilo de fazer. O gestor geralmente vai te apresentar a filosofia do fundo, a política, etc. quando você entrar em contato, vai te mandar toda a documentação necessária e no final, quando a conta estiver aberta certinho, vai te dar uma conta para você fazer uma TED da sua conta bancária para a conta do fundo. Era assim que funcionava antigamente o investimento em fundos de investimento e funciona assim com vários fundos ainda. Só que atualmente, muitas corretoras criaram, né, o conceito de plataforma de investimentos. E nessa plataforma elas colocam vários fundos à disposição do investidor pessoa física. Então, nesse caso, você teria que ter uma conta numa corretora, identificar um fundo que você gostou na plataforma da corretora, fazer toda essa análise que a gente mostrou e, através da plataforma da corretora, sem contato com o gestor, sem ter que ligar para a gestora, dar uma ordem de investimento no fundo. Então, é assim que se investe em fundos de renda fixa. E esse aqui é o nosso Ramiro Responde. Eu vou deixar alguns links complementares, tá? Sobre um artigo sobre fundos de renda fixa, sobre uma aula sobre fundos de investimentos para leigos e também uma aula ao vivo aí que meus sócios, o Zuckerman e o Bruno, deram sobre fundo de renda fixa. Uma aula um pouco diferente dessa, porque foi ao vivo, contou aí com resposta de dúvidas da galera, é um pouco mais dinâmica, um pouco mais longa também. E agora é com você. Comenta aí se você conhecia esse passo a passo de 4 passos para investir, para analisar um fundo de renda fixa. E se você conhecer algo novo aí, eu adoraria saber. Beleza? Se você chegou até aqui, deixa seu like no vídeo, te inscreve no canal se você não se inscreveu, compartilha no grupo do WhatsApp da família, compartilha no Facebook e nos ajuda aí a crescer o nosso clube e deixar o Clube do Valor cada vez maior, cada vez impactando mais e mais pessoas com conteúdo sério e verdadeiro, assim, transparente sobre investimentos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!